lá, gente. A Comissão de Segurança Pública do Senado hoje aprovou um convite para que o ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, esclareça o uso de um aparelho espião para monitorar as pessoas durante o governo Jair Messias Bolsonaro. Essa revelação foi feita pelo jornal o Globo e confirmada pela própria ABIN. Tainá Farfan vem com as informações. Princesa, é convite, né? Ramagem agora se elegeu deputado federal, a ver se vai aparecer para falar e explicar por que a ABIN operou bisbilhotando a vida das pessoas sem parâmetro ou amparo legal durante a gestão dele no órgão. Exatamente, Dani. Por se tratar de um convite, o ex-diretor da ABIN e atual deputado federal pelo PL, Alexandre Ramagem, não é obrigado a comparecer. Ainda não tem data definida para essa oitiva, viu, Dani? Mas a gente tenta agora contato com o Ramagem para saber, esse convite chegando até ele, se ele vai aceitar ou não. Então, a Comissão de Segurança Pública aqui do Senado Federal quer que Ramagem vá até essa comissão, até esse colegiado, para poder prestar esclarecimentos e explicar esse motivo, né? O motivo do monitoramento e como isso acontecia, esse monitoramento sem autorização dos cidadãos durante o governo de Jair Bolsonaro. Só para a gente contextualizar, na terça-feira passada, a ABIN confirmou que fez uso de um software durante os 3 primeiros anos do governo de Jair Bolsonaro, que permitiu o monitoramento das pessoas e até mesmo, Dani, a localização das pessoas sem autorização prévia. Sobre o uso desse software, Ramagem chegou a divulgar uma nota nas suas redes sociais em que ele afirmou o seguinte, abre aspas, em 2019, ao assumir o órgão, procedemos verificação formal do amparo legal de todos os contratos. Para essa ferramenta, instauramos ainda correção específica para afirmar a regular utilização dentro da legalidade pelos seus administradores, cumprindo transparência e austeridade, fecha aspas. Vale a gente lembrar também que Ramagem chegou a ser indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para a diretoria-geral da Polícia Federal, mas essa indicação acabou sendo desfeita depois que o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, atual senador aqui da República, acusou o ex-presidente Jair Bolsonaro de interferência na Polícia Federal. Então agora a gente aguarda, vamos acompanhar se Ramagem vai aceitar ou não esse convite para prestar esclarecimentos aqui na Comissão de Segurança Pública do Senado. Dani, volto com você. Obrigada, Princesa. Obrigada pelas informações. Deixa eu trazer já aqui o nosso time como um todo. Já quer entrar dividindo, Edu? Para a gente falar sobre esse assunto. Cara, essa é uma das revelações mais grosseiras, né? Ali sobre como esses órgãos de Estado atuaram de maneira a ferir, né, os direitos das pessoas ao sigilo. Depois da Receita, a ABIN com esse programa espião que monitorava a localização em tempo real de até 10 mil pessoas, era a capacidade dela. A ABIN não deu mais detalhes, mas confirmou que isso foi usado. A queixa foi feita ao jornal o Globo por integrantes da ABIN que disseram que havia nenhum parâmetro para determinar quem seria monitorado ou não. Yuri, começa tímido, começa com um convite, o personagem usou a ABIN, usou essa exposição, como muitos outros do governo Bolsonaro, né, para virar bolsonarista raiz, xingando muito na plenária da Câmara. E agora avança, digamos, timidamente, né, sobre uma possível violação tão grave ao direito de cada um de nós brasileiros. Pois é que o caso é bastante grave desde que a reportagem do Globo veio a público, isso é um fato, e essa mobilização no Congresso Nacional é a demonstração concreta de que há muito a se explicar. Claro que todo governo tem a sua inteligência, ao monitoramento de pessoas que tenham alguma motivação para serem monitoradas, seja porque podem ser suspeitos, por exemplo, de espionagem internacional, por algum tipo de crime de passado. É claro que isso é uma coisa. A outra coisa é fazer esse uso com objetivos políticos ou para perseguir inimigos políticos. E aí é o caso mais clássico de apropriação do aparato estatal para fins políticos próprios. E é disso e isso em conexão com o que também foi revelado do que aconteceu na Receita Federal, joga uma série de suspeitas sobre como atuava a inteligência
no governo Jair Bolsonaro, o quanto interesses de Estado eram misturados ou deixavam de ser interesses de Estado e se transformavam em interesses do poder, do grupo político que estava detendo o poder no momento. Por isso, e aí vale também destacar o fato de ser um deputado sendo ouvido por senadores, o que também coloca aí, né, a nova trajetória de Ramagem como parlamentar agora também já com esse início não muito adequado ou não esperado por quem é eleito para o Congresso Nacional. Leandro? Dani, eu vou trazer aqui o que o Ramagem disse quando saiu essa matéria do Jornal Globo, né? O Ramagem, ele enviou a vários parlamentares, inclusive, fez isso de público, mas ele mandou ali dizendo que a aquisição desse equipamento foi feita antes da sua gestão e que, enfim, a assessoria... O que o Globo informou, inclusive. Isso, a assessoria da AGU sabia, enfim, acharam que a aquisição era totalmente correta. Diz ali que fez todos os contratos, enfim... Tentou ali, de alguma maneira, dizer que a contratação foi feita de maneira absolutamente regular, a contratação desse equipamento, e diz, no fim das contas, que a matéria tenta desvirtuar alguns fatos para atacar o governo Bolsonaro. Mas a matéria em nenhum momento, só para pontuar, né, que a matéria em nenhum momento diz que houve falha na contratação, que foi feita no governo Michel Temer. O que houve foi abuso no uso de um instrumento espião israelense, contratado no governo Michel Temer, fato. Sob aspecto de legalidade da contratação, nada foi levantado. É que eu acho uma tática muito interessante e muito utilizada, né, pelo bolsonarismo, que é você tentar detratar o trabalho da imprensa atacando algo que não foi dito. É impressionante. É aí que eu ia chegar, né? Porque como é que o bolsonarismo opera? Eles, quando vem uma informação sobre a contratação de um equipamento, já apostam na chave de que a imprensa está denunciando alguma irregularidade no uso do dinheiro público. Não é o caso. A matéria do Globo não é sobre isso. A matéria, e que a ABIN admitiu, a atual gestão da ABIN admitiu, é sobre o mau uso de um programa que foi, de um software, de um equipamento que foi comprado legalmente. Essa é a questão. Mas o que me chamou a atenção, e aí no Senado a gente vai ver, se o Ramagem, que é um representante, sim, de uma das alas mais fiéis ao bolsonarismo, se ele vai operar nessa chave de dizer que há uma conspiração para denunciar uma suposta corrupção que não houve, não é isso que a matéria do Jornal Globo diz, ou se ele vai, de fato, apresentar detalhes técnicos que embasem o porquê desse equipamento ter sido utilizado. Ninguém está falando sobre a contratação, mas foi como ele respondeu quando questionado sobre o tema. Vamos ver o que dirá o Senado. Lembrando que esse era o personagem que o presidente Jair Messias Bolsonaro queria ver diretor-geral da Polícia Federal. E aí o ministro Alexandre de Moraes, instado, né, vai lá e proíbe que Alexandre Ramagem seja o diretor-geral da Polícia Federal. Bolsonaro vai no cercadinho, faz um dos mais duros ataques, dizendo ali que tudo tem limite, acabou, e usa um palavrão, né, esse clássico aí, e ainda nomeia o Ramagem para a ABIN. Quando o ministro apontou ali, né, olha o que disse o Bolsonaro, as coisas têm, isso que foi inclusive transmitido ao vivo pela CNN, né, as coisas têm limite, ontem foi o último dia e peço a Deus que ilumine as poucas pessoas que ousam se julgar mais poderosas que outros, que se coloquem no seu devido lugar. E dizer mais, não podemos falar em democracia sem judiciário independente, legislativo independente, para que possam tomar decisões, não monocraticamente, mas de modo que seja ouvido o colegiado. Acabou. Porra, foi o que disse Jair Bolsonaro na época, é célebre, a força de expressão ganhou as manchetes, então tá aí, a gente transmitiu ao vivo, né? Ele ficou irritadíssimo, né? E aí ele diz, eu nunca tive a intenção de controlar a Polícia Federal. Qual era a esteira disso? É a saída do agora, de novo, né, do que volta depois para o berço do bolsonarismo, Sérgio Moro, da PF, dizendo que Bolsonaro disse abertamente que queria interferir na autonomia da Polícia Federal. Então é nessa esteira que o Moraes fala, olha, tem indicações de que a acusação formal, Moro fez isso formalmente, isso virou um processo, de que o senhor tenta interferir na Polícia Federal e esse personagem é um amigo da sua família. Então,
para que não haja ali um desvio de função, cautelarmente eu estou afastando. O Bolsonaro surtou e colocou o cara na ABIN. Esse personagem que hoje, Larissa, é acusado de ter usado um programa espião sem qualquer tipo de critério. Quando a gente fala de instrumentalização de órgãos que são de Estado, principalmente quem tem poder de polícia, de investigar, de violar a bem de um processo, direitos fundamentais garantidos por cada um de nós, como é Receita, Polícia Federal, como é a ABIN, para ficar em alguns exemplos, é preciso observar estritamente ali a questão do interesse público e não pessoal de quem está fazendo a indicação. Acho que esse episódio deixa cristalino o risco, né, que se corria de ter uma figura de perfil muito semelhante ao ex-chefe da PRF, segurando ali a maior força de inteligência nacional do país, que é a PF. Larissa. Dani, enquanto vocês conversavam, eu estava olhando os membros dessa comissão no Senado, até porque trocaram agora os membros, trocaram as presidências, então a gente ainda está aprendendo. Mas uma fonte até me chamou a atenção aqui agora, que esse personagem que você disse se envolveu nessa história toda, de que era para ser, se Bolsonaro tivesse conseguido, diretor da Polícia Federal, agora ele é um deputado federal do PL. Então, me pontuaram a primeira coisa, ele enquanto um deputado, enquanto se tenta ter uma harmonia ali, Câmara-Senado, ele é convidado pelo Senado para falar numa comissão, até que ponto ele pode negar ele enquanto um parlamentar que deve prezar pelos trabalhos legislativos? Primeira pontuação. Segunda pontuação, Sérgio Moro é um dos membros dessa comissão. Foi o que eu estava checando agora. Mas, por outro lado, a maioria dos membros é mais voltado para o bolsonarismo. Então, ele pode ir, me pontuaram que ele deve ser forçado aí por ser deputado, por tentar deixar claro essa relação, mas vai enfrentar Sérgio Moro e Renan Calheiros também, que está nessa comissão. E o que me chama a atenção é que os dois são tão opostos, mas me pontuaram que durante um depoimento, caso ele resolva ir, devem se juntar numa tentativa de tirar informações do antigo dirigente da ABIN e quase diretor da Polícia Federal. Mas, por outro lado, como eu disse, tem muitos bolsonaristas nessa comissão, Marcos Duval, um deles, Alessandro Vieira também, que acabou sendo um posicionamento contra o bolsonarismo e tem algumas críticas, pode ser, mas que vai ter uma espécie de pressão para que ele receba esse convite e vá por ser um parlamentar, mas que vão tentar blindá-lo dentro dessa comissão também, é o que me informaram há pouco, Dani. Gente, só para fechar, né, Yuri, eu queria um pouco que você explicasse qual é a missão da ABIN, né, e, bom, lembrando, né, chefiada ali também estava sob o arcabouço do general Augusto Heleno. Institucionalmente, para que é que ela serve, né? Não é para bisbilhotar a vida de desafeto ou para monitorar a localização de adversário político do Bolsonaro, que é a suspeita levantada pelos funcionários da ABIN que falaram ao jornal O Globo. Qual é o ethos, né? Qual é a missão institucional da ABIN? Pois é, quer dizer, de novo, é conseguir fornecer o governo com informações de inteligência para que o governo tome as suas decisões no âmbito relacionados até à questão de soberania, mas a questões de segurança pública interna, não esse tipo de situação de perseguir adversário político ou de colocar sob monitoramento pessoas de forma totalmente indiscriminada, que essa é a grande questão que está sendo colocada, o quanto esse instrumento foi contratado para se fazer um monitoramento adequado às necessidades que o país tem, que a segurança, a ABIN e o GSI, né, o Gabinete de Segurança Institucional, sob o qual a ABIN estava vinculada, eram responsáveis, inclusive, pela segurança da família presidencial, do presidente da República. E depois de todo esse contexto político durante o governo Jair Bolsonaro, esta parte de segurança presidencial no governo Lula deixou de ser responsabilidade do órgão, da agência e do próprio GSI. E aí depois ainda mais em relação a tudo que aconteceu depois do 8 de janeiro, passou a ser cuidada pelo Palácio do Planalto diretamente.